Vamos agora a Brasília falar de reforma da Previdência. Délio Rocha traz os detalhes para nós agora no Jornal do Piauí, direto da capital federal. Délio Rocha. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos no Piauí. Olha, o governo está aí tratando agora de fazer os últimos ajustes no texto da reforma da Previdência, que será levado ao Congresso Nacional no próximo dia 20, na próxima semana. Joelson, ontem o governo já definiu a idade mínima de aposentadoria, vai ser de 65 anos para os homens e de 62 para as mulheres, aí com tempo de transição de 12 anos. Essa proposta, Joelson, o presidente Jair Bolsonaro até queria uma idade mínima menor, enquanto a equipe econômica trabalhava aí com a idade mínima maior. Mas aí ontem houve uma reunião com os principais nomes do governo que estão envolvidos nessa reforma, e aí se fechou em um meio termo, e agora então a reforma, a idade mínima é essa, e aí sem aquela história de homem e mulher com a mesma idade mínima, como defendia a equipe econômica. Joelson, e mais detalhes dessa reforma a gente ainda não tem, mas aí a gente espera, né, que na próxima semana, com o texto sendo enviado ao Congresso Nacional, a gente conheça em detalhes essa proposta do governo, e aqui fica a torcida, né, para que essa proposta seja factível, né, e possa aí abranger todas as categorias, para que todo mundo possa dar uma cota de contribuição. Joelson. Délio, essa semana também teve uma ação, né, do Ministério Público de São Paulo, do Governo de São Paulo, do Governo Federal, para transferência de presos perigosíssimos de organizações criminosas no sudeste do Brasil. Isso mexeu, né, também, claro, porque envolve decisões políticas. É isso mesmo, Joel. Foi um longo debate até que se discutisse como seriam feitas essas transferências. O governo de São Paulo, o governo federal e o Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo sentaram para discutir para onde esses presos iriam. E aí depois a conclusão foi o seguinte, que 22 lideranças do PCC deveriam ser transferidas para presídios federais. E no caso aí, Joelson, o Ministério Público de São Paulo até falou que seriam só o primeiro e o segundo escalão do PCC, para você ver como o crime é bem organizado, que tem primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. E entre essas lideranças que foram transferidas está Marcos Camacho, né, o Marcola, que é o principal líder do PCC. E ontem aqui em Brasília, Joelson, teve uma reunião com vários juízes federais, inclusive com a participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e nesse encontro aí, um juiz federal chegou a falar sobre os critérios, né, que levam esses presos a serem transferidos para um presídio federal. Vamos acompanhar o que falou o juiz. Os presídios federais eles foram concebidos para abrigar presos que têm um perfil diferenciado, são presos que mesmo recolhidos em presídios estaduais de segurança máxima, ainda assim permanecem no comando da criminalidade. Então todo e qualquer preso que ostente essa condição, naturalmente, a consequência natural é de eles serem um dia encaminhados para o presídio federal. O presídio federal, a ideia não é de cumprimento de pena, mas tão somente para afastar o preso do locus onde ele tem o seu poder ou exerce a sua liderança, para posteriormente devolvê-lo ao sistema estadual. Esse que está falando, Joelson, é o juiz, então, Walter Nunes, juiz federal, ele que é o coordenador do Fórum Permanente do Sistema Prisional Federal. E ele também falou, Joelson, que deu mais detalhes que diferenciam, né, um presídio federal dos outros presídios, como os estaduais. Vamos ver o que ele disse. Os presídios federais foram concebidos para esse fim, estão preparados, é um regime de cumprimento diferente dos presídios estaduais, é um regime fechado, porém um regime fechado com isolamento e monitoramento. O isolamento ele é obtido por meio de, as celas são individuais, ele quando muito, o que ele tem são 2 horas de banho
de sol coletivo, mesmo assim, no máximo com 13 pessoas, e toda uma sistemática de monitoramento a partir da vedação de visita íntima e a própria visita social, ainda quando permitida a visita com contato físico, ela é com monitoramento tanto de imagem como de áudio. O objetivo dessas transferências, Joelson, é diminuir a influência que essas lideranças têm em suas organizações criminosas. O Marcola, por exemplo, que é o principal nome do PCC, ele foi transferido para um presídio federal em Rondônia, em Porto Velho, na capital de Rondônia. Os outros líderes foram para presídios aqui em Brasília e no Rio Grande do Norte. Joelson. Obrigado, Délio, direto de Brasília. Obrigado pelas informações. Délio Rocha, direto da capital federal. Elivaldo Barbosa. Por hoje abraço, hein? Por hoje é só. Por hoje é só e pela semana também, né? Também, né, Porque Elivaldo? segunda tem mais, Joel. Segunda tem muito mais. Pra mim, porque pra você ainda Agora tem a aqui tem muito marchazinha jornal, ainda, né? tem muito jornal pela frente. E vamos lá, hein?